Bom dia, meus queridos, graça e paz, que o Senhor Jesus nesse dia venha te abençoar, que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, quero deixar bem claro, o nosso Deus, sim, é tudo, Ele é todo-poderoso. Entenda que se nosso Deus Ele é todo-poderoso, não tem nada neste mundo, nem no mundo espiritual, de acordo com aquilo que a própria palavra nos orienta, ensina, que tem o poder que o próprio Cristo tem. Ele mesmo declarado, é-me dado todo o poder. E Ele é um Deus todo-poderoso. A batalha é do Senhor. Esta batalha que hoje a Igreja de Cristo está vivendo, a própria palavra nos orienta como deve ser a sua, a minha, a nossa posição neste mundo como igreja. Se nós não seguirmos a orientação que a própria palavra nos dá, nós sofreremos, vamos padecer. Porque, querido, a Bíblia é tão clara, nos dá tanta informação. Essa madrugada, eu conversando com Deus, tantas coisas que eu venho lembrando, tantas coisas que a própria palavra me traz como meditação, que eu há muito tempo venho fazendo. Então a palavra me traz lembranças muito boas, me alegra, aumenta a minha fé e rega a minha esperança. Uma coisa importante eu quero lhe dizer. Você imagina como que não ficou no dia que Jesus teve uma conversa tão interessante com os seus discípulos, um dia que Jesus expressou o que estava para acontecer com ele, mas quem ficaria no seu lugar? Você imagina a conversa do próprio Cristo com os seus discípulos, dizendo que ele poderia estar com eles, sabe, em todos os lugares, de uma forma totalmente diferente, e eles podiam tocar em Cristo, seus olhos podiam ver o Cristo, sabe, eles podiam sentir o cheiro de Cristo, eles dormiram com Cristo, eles ouviram a sua voz clamando, orando ao Deus Pai. Mas Jesus estava preparando algo para eles e ao mesmo tempo preparando eles também a usar uma arma poderosa. Eu coloquei aí hoje no nosso Café com Deus: crede em Deus, crede também em mim. Olha que coisa linda. A solução simples, porém profunda, meus queridos, para todos os problemas, é simplesmente crer. E aí que eu fiquei matutando e pensando, poxa vida, algumas coisas eu já vivi como ministro do Evangelho, algumas coisas eu tive que acreditar no comando, na orientação do ID, principalmente quando eu tinha que representar o ministro, o pastor ordenado de fato, dizendo: Reginaldo, você vai naquele lugar e lá se encontra uma pessoa doente. Você vai naquele lugar e vai ungir aquela pessoa. Você vai naquele lugar e vai orar por aquela pessoa. Olha só que coisa interessante quando a gente começa a buscar, gente, ter entendimento da palavra do Senhor. Quando você tem esse entendimento, aí muda tudo. Porque eu fiquei às vezes pensando, poxa vida, olha que coisa interessante. Eu venho de uma época tão legal que veio uma lembrança de alguém que já descansa no Senhor. Um homem muito simples, mas de muita oração, gente. Ele era muito simples. A gente era muito jovem. Eu era muito jovem. Mas teve um dia que logo quando eu comecei, já contei essa história quando eu comecei
a tocar e eu queria tocar, né? Na época eu lembro que havia uns irmãos que já tocavam, esses irmãos, inclusive, bom dia, que a graça do Senhor Jesus esteja com você, querida Roseli Azevedo. Desejamos, eu e a Bispa Noemi, desejamos uma paz maravilhosa a você e a toda a sua família. Inclusive veio a minha memória, olha que coisa interessante, o pai da nossa irmã Roseli, pastor Raimundo, que tocava nessa época, o nosso irmão Benedito, enfim, algumas pessoas que veio à minha memória. E eu comecei a querer tocar naquela época, foi nessa época. E nessa época, o pastor era o pastor irmão Francisco, né? Na outra época, pastor irmão Laudelino. Eu vou lembrando de coisas e essa madrugada foi interessante. Você vai entender porque o que eu quero falar hoje, sabe, baseado no Evangelho de João 14. Vou chegar lá, mas para você entender. Estou voltando à minha época de adolescente e mocidade. E já vendo uma coisa naquela época, aquilo me deixou muito impactado. Você vai entender porque Deus está tocando o meu coração e nós vamos falar algo sobre o crer. Crer é a chave que muitas vezes algum diz que tem, algum diz que, sabe, fez, ou enfim, alguma coisa está me dizendo que está na hora de não só esse crer só ser de palavra. Ah, meu querido, é isso que eu lhe falo, é isso que eu tento lhe dizer. Porém, olha só, aí nós fomos fazer essa visita, e essa visita maravilhosa, nós chegamos ali, todo mundo alegre, muitas pessoas não tinham noção do que estava para acontecer, eu era uma delas, enfim, meu querido, chegamos nesse lar e fomos orar por esta pessoa, muito acamada, muito enferma, muito doente mesmo, ela estava muito doente. E aí, naquele momento, nós cantamos louvores, eu lembro até hoje. E aquele homem de Deus, um homem de fé, um homem que estava nos conduzindo também a ter prática de fé, ele então resolveu orar por aquela mulher. Até então não tinha nem noção de que doença ela tinha, o que estava acontecendo com ela. Meu querido, depois que eu vi que a coisa partiu para a fé, para a oração, aquela pessoa, ela estava com câncer no seio. E é uma coisa interessante porque eu fiquei pensando como Deus, ele é maravilhoso. Eu comecei a ver que aquela pessoa, aquelas famílias, as famílias, elas esperavam simplesmente que alguém tivesse a coragem de entrar naquela casa e pudesse pôr a mão, ungir aquela mulher, apresentar ela a Deus, para que ela pudesse ser despertada e ter fé, que mesmo que ela não pudesse sair da cama, ela pudesse ter um encontro real com Cristo. E com Cristo, lá não tem doença, lá não tem dor, lá não tem choro, lá não tem peste, não tem doença, não tem nada de que você hoje, como eu, no mundo, como hoje, no século, pleno século 21, você tendo que ficar dentro do seu lar, você tendo restrições de acordo com aquilo que está sendo colocado como decreto, você vendo que os homens, a qual um dia você chegou lá e apertou uma maquininha, sabe aquela maquininha que você apertou, que eu também apertei aquela maquininha, sabe, colocando esse aqui vai me representar, aquele ali também vai me representar, e hoje você vê que esses homens, na verdade, eles estão perdidos, há outros interesses, tá chegando o número aí, tal de um número 2022, eu não vou nem entrar por esse caminho, eu quero mostrar para você coisas que às vezes eu e você não pode abrir mão. Crer é para quem serve a Deus, crer é para quem aceitou Jesus, sabe que Ele é todo poderoso. A unção aconteceu e eu fiquei me perguntando, poxa, como ele teve coragem, né? Sei lá, ele colocou a mão em cima daquela enfermidade, coisa nada agradável, nada bonita. Mas a verdade, hoje eu entendo que a questão não era só a busca da cura, mas era a salvação da alma.
sabe? A família entendia que melhor ver aquela pessoa aceitar o evangelho, aceitar a Jesus, crendo que Deus de fato preparou tudo, está tudo preparado para a sua igreja, para aqueles que o aceitam e crê. Crer não é somente achar, gente, que essa vida que você tem, que nós temos na terra, será apenas só de alegria, de maravilha, de aleluia. Não, crer é você entender que algumas coisas aconteceram com homens e mulheres lá atrás. Pessoas que não abriram e não negaram Jesus diante da própria morte. Sabe, sabendo que não ia poder ver mais as pessoas que amavam, poder andar ou caminhar, poder abraçar, mas não negaram a Jesus. A questão agora que a igreja ela tem que entender, está na hora da gente tomar posse das armas espirituais. Está na hora agora do seu clamor, do seu louvor, da sua adoração. Está na hora de você entender que existe um homem que não abriu mão de orar. Houve um decreto, nesse decreto dizia que ninguém mais poderia adorar a outro Deus, a não ser aquele a quem eles diziam que era Deus. E chegou um momento que ele não abriu mão de orar. Estou falando de Daniel. E todos os dias ele tinha como de costume invocar e adorar o Deus vivo. E seus inimigos buscou uma forma de destruir, buscou uma maneira de achar como eliminar, como tirar ele de cena. Olha, veja o quadro hoje, veja o quadro político religioso neste país chamado Brasil. Ok, vamos lá, que Deus me dê mais, sabe, lembranças que me faz entender como eu tenho que continuar, eu e você, crendo que Deus é todo poderoso. E tá lá, ele orando. Oh, como que será? Imagina a oração, a adoração, momentos das palavras que foram colocadas pela boca deste homem. Eita, e pegaram ele, descobriram e denunciaram, e havia um decreto. E por ter esse decreto, entenda que eu vou falar, esse decreto agora tinha que ser colocado na prática. Poxa vida, um homem de Deus orando, buscando um Deus vivo, todo poderoso. Eu sempre fico pensando nisso. Deus então resolveu, peraí, então já que tem um decreto, não se preocupe, eu vou junto com você. Você vai junto comigo? Oh, Deus todo poderoso, eu vou junto com você. Não, mas eles estão me levando para as covas do leão. Vou me jogar lá, não tem problema, eu já estou lá. Vou te acompanhar. E assim aconteceu. E para quem é leitor da palavra, para quem entende o que eu estou falando, ei, Deus não livrou, Deus já estava no negócio. Tem coisa que tem que acontecer, mas Deus está no controle de tudo, gente. E aí a história a gente sabe o que aconteceu. No outro dia, que ele teve uma sentença, o próprio rei foi atrás dele, chamou ele. E nós sabemos que a partir daquele momento houve um outro decreto. Puxa vida, houve um outro decreto. Pois é, por isso que eu estou dizendo, Deus está movendo tudo. No mundo espiritual, as coisas já aconteceram, mas essas coisas para vir para o mundo natural é para quem tem fé, para quem crê. Gente, eu começo a dizer a você o seguinte, eu não sei, é muito extenso a meditação, o que hoje eu me alimentei nessa madrugada. Eu falei, poxa vida, vai se estender, mas eu vou até onde assim Deus me permitir. Mas eu já começo a te dizer uma coisa, para você que é cristão. Se você de fato for um cristão, gente, de verdade, e acreditar, ou acredita, melhor eu corrigir, acredita nessa palavra, saberá que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Sim, meu querido, que cercam a sua vida, a sua família, sabe? E que não há os chamados acidentes na vida de um cristão. Ninguém que se diz ser filho de Deus, cristão que crê na Bíblia, está sendo pego de surpresa. Entenda o que eu estou falando? Não está não. Uma coisa importante, meu querido, que eu quero aqui, sabe, mencionar. Uma coisa importante a lembrar, porque a preocupação não acaba com suas tristezas de manhã. Olha o que eu vou dizer.
Se esta preocupação de fato que está acontecendo, ela acaba com as suas forças, é hoje. Tem muita gente dando lugar à preocupação. Uma vez eu ministrei há muitos anos atrás que sobre a preocupação, que na guerra, principalmente a guerra, isso é uma história contada que aconteceu com os jovens americanos que foram para a guerra e morreram muito mais pessoas preocupadas, pessoas que entraram numa tamanha preocupação de pensar, ele vai voltar, ele não vai voltar, o que vai acontecer com ele, o que não vai acontecer com ele. Então morreram de doenças, morreram de úlceras, morreram de tantas coisas que aconteceram por causa desta chamada preocupação. Aí você, quando vai na palavra, porque tudo tem resposta na palavra, a palavra em Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. Como é que é? Pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a quem? A Deus. A Deus. Gente, eu digo a você nesta manhã, transforme suas preocupações em orações. Como é que é? Aleluia. Comece a conversar com Deus. Comece a dizer a esse Deus Todo-Poderoso o quanto você confia nele. Enquanto você busca ter entendimento na palavra, dizendo: Deus, poxa vida, o Senhor livrou os teus servos da fornalha. O Senhor livrou o teu servo da boca dos leões. O Senhor, livrou os teus servos, aonde mandaram aumentar 7 vezes mais. Vou usar até a linguagem popular, aquele caldeirão fervente. São coisas que a gente às vezes nem para pensar. E aí, querido, aí você pega na Bíblia, vem uma multidão enorme, vai destruir tudo. Aí de repente você lê na Bíblia: olha, não se preocupe, usando a minha linguagem, nesta peleja você não tem que pelejar, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Você vê na Bíblia, Faraó vindo, aquele exército, aquela poeira se levantando, o povo em desespero. Poxa, esse é o Deus eu sou que me tirou do Egito para eu morrer aqui? Aí Deus chega e pergunta para aquele homem que talvez você... eu sabia, você ia lembrar. Moisés, o que você tem na sua mão? E ele pede para que toque nas águas e o mar se abre. Quando chega do outro lado, alguém pega e só o Senhor é Deus. Estou te lembrando de fatos para que você entenda que o crer faz toda a diferença. Transforme as suas preocupações em orações. Aí que está. Transforme aquilo que está sendo lançado. Você observe que todo dia só existe uma linguagem. Alguns jornais só sabem falar da morte, só traz preocupação, só quer colocar mais pânico. Outros começam a dizer: foi curado, tantos foi curados, tantos, e vai falando. Você vê que está uma briga de informações. Agora vem cá, qual será a informação que não muda? Qual será a informação que é a mesma ontem, hoje, eternamente será? Qual será a informação? A informação que não vai criar dúvida no teu coração, mas que vai aumentar a tua fé num Deus Todo-Poderoso. Está aqui, palavra de Deus. Você tem que saber filtrar. Você tem que saber entender que existe sempre uma linguagem que vem te colocar em dúvida. Esse Deus, ele não é poderoso. Esse Deus é um Deus que talvez alguns colocam aí alguma coisa, mas parece que é um Deus folclórico, algo que não é verdadeiro. Você entenda que muitas vezes o que nós estamos escutando, se não saber filtrar, vai entrar no seu coração de uma forma totalmente negativa. Você imagina se todos os dias alguém chegasse e falasse, antes de iniciar qualquer coisa, dizendo: o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso. E agindo esse Deus,
Olha bem, agindo esse Deus em nossa nação, gente, não haveria informação negativa, mas o que acontece é que por trás de tantas informações existem interesses pessoais. Eu lembro você que 2022 está chegando. Na próxima vez, meu querido, que você em algum momento for dominado, por exemplo, pelo medo, porque estão lançando pânico aí, pela preocupação, transforme em uma oração como esta: Senhor, olha que linda essa oração. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio em você. Você está no controle, Deus está no controle, e eu confio isso, olha bem, ao Senhor, um Deus todo-poderoso. Olhe para o Senhor e deixe Ele, olha bem, e deixe Ele dar a sua paz. No Evangelho de João 14, depois de anunciar a traição de Judas, João 13, 21, de falar sobre a sua partida eminente, João 13, 33, e a negação do próprio Pedro, João 13, 38, Jesus diz aos seus discípulos para não ficarem turbados, mas para confiarem nele. Olha só que coisa interessante. Você pega o contexto como eu falei, e Jesus chega agora e pede para confiar nele. Crede em Deus, crede também em mim. A solução simples, porém profunda para todos os problemas, repito, é simplesmente crer em Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Não fazemos, gente, o que fazemos porque cremos no que cremos. Nossos atos não passam de um produto das nossas mais fortes convicções. No entanto, a questão principal aqui é no que cremos. Qual é o objeto da nossa fé? Você consegue entender isso? Pensar da forma correta é a base de uma atitude correta. E nós começamos a pensar da forma correta quando pensamos em Deus. Como é que você começa a pensar em Deus? Quando você medita, quando você lê, quando você chama para você, sim, como você chama para você, meu querido, a palavra de Deus que vai encontrar o teu coração. Assim, meu querido, em todo o capítulo 14 do Evangelho de João, vemos Jesus, o Mestre Eterno, falando-nos acerca de Deus. Ele não diz nada sobre a negação de Pedro. E ao contrário, aqui Jesus ele revela o próprio Deus. Ele revela ao discípulo e a mim e a você como igreja, aleluia, uma verdade para que ele creia, olha bem, para que o próprio discípulo e eu, você como igreja, creia em Deus Pai. Só para você entender, há 23 referências sobre isso no capítulo 14. Leia, medite, se alimente de João hoje, capítulo 14. Deus Filho e Deus Espírito Santo, tudo isso faria com que Pedro continuasse confiando, até mesmo quando o diabo tentasse cirandá-lo como trigo, descrito em Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Gente, João capítulo 14 é a resposta para quem é discípulo do Senhor Jesus. Ele traz moradas, na verdade, ele fala das moradas e na verdade são mansões. Todos desejam ter um lugar tranquilo. Oh, quem não quer? Oh, meu Deus! Né? Lugar tranquilo, seguro para morar. Mas há um lugar, oh, aleluia,
há um lugar e já foi preparado para todos os filhos de Deus. O próprio Jesus foi na frente para fazer isso. Pedro jamais deixou de pensar na sua morada pessoal, segura e eterna no céu. É mesmo? Sim. Primeiro Pedro, vai lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. O Senhor estava dizendo aos seus discípulos que, por mais que eles passassem por tribulações, teriam um lugar de paz, um descanso no futuro. O nosso descanso não é aqui. A nossa terra prometida não é aqui. Mas enquanto eu e você estamos aqui, enquanto é dia, nós temos que falar de um Deus o quê? Todo-poderoso. Um Deus, Rafa, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que move, sabe, qualquer homem em qualquer posição. Um Deus que pode dar e tirar a vida. Um Deus que pode, se assim Ele quiser, reverter qualquer quadro, mesmo que ele seja tão escuro, tão negro, trazer à tona a vida de um brilho, de uma alegria, porque Deus é Deus. Eita! Eu lembro que quando eu entrei numa UTI, nunca vou esquecer na minha vida, e eu meditando, meu Deus, eu entrei naquele lugar e nem parei para pensar, que tipo de doença tinha lá? Que tipo de doença? Porque as pessoas que estavam ali estavam praticamente num terminal de vida, todas dependendo de máquina para viver, ou seja, para o coração continuar batendo, ou para o sangue continuar circulando, ou outros até para respirar. E eu fiquei lembrando disso. E eu, com a fé na palavra, com minha palavra, a Bíblia na mão, com o olhinho de unção, com o coração aberto para orar por aquela pessoa a qual eu fui unicamente enviado. E eu fiquei pensando, engraçado, né? Eu entrei num lugar e hoje o que mais se fala é para evitar de entrar em qual lugar? Principalmente um lugar onde alguém que se vê muitas vezes doente, com falta de ar, com sintomas de gripe, resfriado, né? Olha, evite, só vá quando tiver realmente, para não falar outras coisas, né? Quase morrendo. Ah, tá, então agora vai. E aí você vai. Você percebe como que é interessante? Só que eu fiquei pensando, engraçado. Eu entrei, eu orei, toquei na pessoa. E ao tocar na pessoa, quando eu ungi, a doença não era mais doença. A doença de fato se manifestou. E quando a doença se manifestou, aí eu entendi que aquilo ali que vinha matando, você não tem noção, a pessoa está desfiando. Tira sangue, põe sangue, troca sangue e nada. A pessoa estava morrendo, indo de mal a pior. Ah, vamos buscar um remédio importado num valor absurdo. Toda a família se reúne, todo mundo tira, né, daqui e dali, os recursos guardados, tentando salvar a vida daquela mãe, que era mãe, pensa bem. E de repente a última tentativa foi fazer esse investimento, vem um remédio dos Estados Unidos, mas não resolveu. A pessoa estava desenganada. Mas quando eu fui lá, pela misericórdia de Deus, por isso que eu falo que Deus nos dá algumas experiências para aumentar a minha, a sua, nossa fé. Gente, eu não vejo outra coisa aí. Deus está dizendo, vou ensinar ele, sabe, o que é ter fé. Vou ensinar ela o que é ter fé. E aí eu lembro que, chegando ali, eu olhei, meio que, sabe, e rapaz, o negócio aqui não tá nada bonito, que não é bonito mesmo. Você vê pessoas que só é um corpo ali, você não vê vida, gente. E aí quando eu coloquei a mão e ungi, fui orar, houve uma manifestação de um demônio. E eu tive que ser muito, já contei isso e repito, eu tive que ser rápido, porque na época eu falei, se o médico, alguém vem aqui, pro médico vem e fala, o que você fez aí? O que você deu pra essa mulher? Você tá matando a mulher? É complicado, porque não tinha acompanhante, era eu, o pai, o filho do Espírito Santo e a mulher. E alguns daqueles que estavam naquele quarto, também em situação, só o sangue de Jesus.
Só que quando eu descobri que eu coloquei que era um demônio, eu não perdi tempo, eu fui no ouvido da pessoa. E no ouvido da pessoa, eu já falei rápido, eu falei: demônio, eu falo com você, você é ilegal neste corpo. Este corpo não te pertence, pega tudo que é teu. E olha o nome, e no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, eu te expulso, saia deste corpo. A mulher abriu o olho. Eu sempre falo isso porque eu fiquei pensando, falei tantas coisas que Deus nos dá. E a palavra, principalmente a palavra pregada e falada no nome de Jesus, esse nome, gente, ele tem poder no céu. Oh, aleluia. Poder na terra. Eu digo, tem poder até mesmo no inferno, porque até a chave do inferno ele pegou. E eu lembro quando eu trouxe uma palavra sobre a chegada de Jesus no inferno. Você imagina, neste inferno nunca os demônios viu luz, nunca houve um brilho, nunca, é só escuridão e trevas. Mas diz a Bíblia que lá vem Jesus. E Jesus vem chegando, você imagina a festa que era, a bagunça que estava, ele morreu, ele perdeu, agora acabou tudo, quero ver como vai ser daqui para frente, né? Vou dizer aqui, estava lá a maior carne demonial lá, para não falar carnaval, então carne, e de repente, o que é aquilo? O que está vindo ali? E chega ele, e toma, pega a chave do inferno, ou seja, nem chave, nem autoridade, não tem lá. Você entende? Jesus tem todo o poder. Mas Jesus, para agir na sua, na minha vida, ele dá algumas recomendações. Ele fala algo que eu e você tem que ter consciência. E é falado aqui, gente, no próprio Evangelho. Por isso que eu peço a você, no próprio Evangelho, capítulo 14. Ele traz a mim, a você, meu Deus, algo que eu acho lindo. Ele começa a falar, se você quiser me acompanhar, olha bem, no verso 10 a seguir, eu vou até parar um pouquinho aqui com o meu script para você ver que a própria palavra, inclusive está na linguagem de hoje, talvez seja até mais fácil de você ter entendimento, que basta você crer, basta você colocar em prática em fé, porque ele diz: será que você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Ele dizendo aqui, sabe? Porque ele estava falando para o próprio Felipe: faz tanto tempo que eu estou com você, Felipe, e você ainda não me conhece. Meu Deus, quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-me-nos o Pai? E aí ele fala: será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus diz aos seus discípulos: o que eu digo a vocês, meu Deus, não digo em meu próprio nome. O Pai está em mim. Olha que coisa, gente. O Pai está em mim, o próprio Cristo falando. E é quem faz o seu trabalho. Aí ele chega aqui no 11. Creiam no que lhes digo. Creiam no que eu estou falando. Aleluia. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Crê em mim. Olha bem, e farás coisas que eu faço, até maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Vou chamar a vossa atenção. Crê em mim e farás coisas que eu faço. Poxa vida, vamos pensar um pouquinho, gente. Vamos pensar um pouco, me ajuda aí. Ele está dizendo que quem crê nele fará o quê? Aí eu pergunto para você: você já parou para pensar no que Jesus fez enquanto aqui ele esteve na terra? Porque aqui, querido, é a chave do crer. Aqui está a chave do que a igreja não pode abrir mão.
Não, a igreja não pode abrir mão, porque aqui ele está dando para mim algo como igreja e dando a você como igreja, que podemos nesse dia, não é ontem, não é amanhã, é nesse dia, usufruir, usar para a glória de Deus. Ele diz: crede-me. O Senhor fez um apelo para que eles crescem nele, pelas suas palavras, como está no verso 10, e pelas suas obras, como está no verso 11. Suas palavras aqui, o próprio Cristo mostra quem ele era. Então ele declara na palavra de Deus quem ele era. Ele diz: eu sou, aleluia, eu sou a água da vida, João 7,37. Ele diz: eu sou, queridos, o pão da vida, João 6,48. Ele diz: eu sou a luz do mundo, João 8,12. Ele diz: eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, João 10,11. Ele ainda declara, o próprio Jesus declarou ser semelhante a Deus, João 7, verso 28, 29. Ele ainda afirma, porque ele afirmou ser o eu sou, aleluia, João 8, 24, 28 e 58. E ainda ele diz: eu sou um com o Pai, João 10, 30. Além disso, o próprio Jesus Cristo disse que o Pai estava nele e ele no Pai, como está em João 10, 38. E suas obras, querido, também revela quem ele é. Olha bem, Jesus aqui transformou. O que ele transformou, meu Deus? Ele transformou a água em vinho. João 2, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Ele curou as pessoas. Como é que é? Aleluia, eu amo a palavra, gente. Sou apaixonado pela palavra. Jesus curou as pessoas. Se nunca leu sobre isso, eu vou dar o endereço, porque se você crê, Jesus, ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, 8. João capítulo 4, verso 43, verso 54. João capítulo 5, verso 1 ao 9 está dizendo que esse Jesus a quem você serve, e eu sirvo, aleluia, glória a Deus, curou as pessoas. Ainda diz que ele multiplicou milagrosamente pães e peixes. Você está observando o que está acontecendo no país chamado Brasil? Você lê lá em João capítulo 6, 1 ao 12. Jesus, ele traz tudo o que nós precisamos. Mas você vê que agora alguns até tiram foto, selfie, dizendo que está distribuindo cesta básica, sabe? Aonde o brasileiro saía todas as manhãs trabalhando, buscando recurso, trazendo seu sustento. Agora eu já vejo multidão se aglomerando, e não pode, né? Mas estão se aglomerando, tirando até foto. Para o quê? Para buscar uma tal de cesta básica. Mas 2022 está chegando aí. Bom, vamos deixar para lá, vamos continuar. Então, multiplicou milagrosamente pães e peixes. João capítulo 6, 1 e 12. Acalmou o mar. Como que é? Sim, Jesus acalmou o mar, até a natureza lhe obedece. Os ventos lhe obedecem. As águas lhe obedecem. As águas se tornaram um tapete, lá vem ele andando por cima das águas. E naquela época dá a entender que até se acreditava em fantasma. Quem é? É um fantasma. E Jesus diz: sou eu. Oh, meu Deus! Ressuscitou mortos. Obras maiores. Está falando aqui, ó. O que eu estou dizendo que ele fez, e ele está dizendo que quem crê fará obras maiores. Ressuscitou mortos, João capítulo 11, 4 dias. E para não fazer todo mundo sair do túmulo, ele teve que chamar pelo nome. E eu já falei sobre isso nas lives. Tá lá, Lázaro, de boa, tranquilo. Puxa, que maravilha, aleluia, glória a Deus. De repente ele falou: opa, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz, desculpa, eu tenho que atender. Alguém está me chamando. E saiu Lázaro. E ele foi ressuscitado, ainda todo envolto. O que tinha que ser feito foi feito, né? Desatai. Muitas coisas a gente tem que desatar mesmo. E uma delas é incredulidade.
coloca por terra essa incredulidade, invoca o Senhor, coloca em prática sua fé inteligente. Eu digo isso porque está para acontecer algo extraordinário. Aí vem o noivo. Ressuscitou morto, João 11, verso 38 e 44. Gente, em todo o tempo, Jesus Cristo de Nazaré fez com que seus discípulos soubessem de tudo isso e supriu a necessidade deles de conhecerem a verdade a fim de crer em Deus. Você entende agora porque temos que mergulhar na palavra, porque temos que nos alimentar. E hoje esse Café com Deus, eu estou aqui mostrando para você que Jesus Cristo, ele realizou as maiores obras possíveis, inclusive ressuscitando o morto. Oh meu Deus, como ele pode dizer que os cristãos fariam obras maiores? A pergunta é para você agora. Eita, como ele pode dizer que os cristãos fariam obras maiores? Gente, onde é que eu vou? Eu e você vai responder, achar a resposta. Eu quero fechar esse Café com Deus baseado agora nisso aqui, hein? Porque está acontecendo tudo isso neste mundo. Está acontecendo coisas no nosso país que tinha, né, uma liberdade, mas está sendo sufocada essa liberdade de você poder sair do seu lar, você caminhar, porque não pode se aglomerar. Ei, não podemos nos reunir e dizer só o Senhor é Deus. Ou então aquela canção antiga, celebrai a Cristo, celebrai. E todo mundo, ó. Você entende? São coisas que nos trazem alegria, celebrar, adorar, louvar, abraçar os irmãos. Oh, Pai do Senhor, graça e paz. A paz seja convosco. Eita Deus. Essas coisas agora é virtual, né? É live. Por isso eu estou dizendo, eu lanço a palavra dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, de fato, que está sendo falado aqui, Ele nos dá autoridade, porque é Ele que nos envia. É Ele que colocou no meu coração. Vai lá e ore, vai lá e unge, vai lá e pregue, vai lá e fale do meu nome. Eu estou te enviando, você é meu enviado, você é enviado de Deus. Não recue, louve, adore, use, pega essas ferramentas que nós temos hoje, lance a palavra, lance a semente. Deixa Deus te usar, meu querido servo de Deus. Oh, Jesus realizou, querido, as maiores obras impossíveis, inclusive ressuscitando mortos. Como ele pode dizer aos discípulos, nós os cristãos, que faríamos obras maiores? A resposta, queridos, se encontra, sabe? Olha bem, a resposta se encontra em tudo o que os apóstolos fizeram. Sim, as obras de Jesus na terra se limitaram à Palestina. Os apóstolos pregaram em muitos outros lugares e viram a conversão de milhares de pessoas. A própria pregação de Pedro no Pentecoste trouxe mais seguidores a Jesus do que ele próprio conseguira em todo o seu ministério terreno. Se fosse à tarde eu falava, você sabia? Mas agora é o Café com Deus. Os discípulos fizeram tal obra porque Jesus foi para o Pai, mas enviou, aleluia, o Espírito Santo de Deus para conceder poderes a todos aqueles que crê. Você crê? Se você crê, hoje você verá o milagre de Deus acontecer. Hoje você verá sinais, prodígios e maravilhas sendo manifestada a todos aqueles, repito, que crê.
é aos que crê. Se você crê, você glorifique, você louve, você se manifeste, você começa a lançar a palavra, você começa a orar, você começa a buscar a Deus, porque Deus vai ouvir a vossa petição. A oração eficaz, gente, é feita em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa, querida, é a oração que está de acordo com a vontade de Cristo. O resultado da oração, para quem não sabe, principalmente aquela oração que é baseada no crer, tem fé em Deus, esta é a oração, de fato ela vai ter um resultado, e o resultado desta oração é a glorificação do Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não a nossa própria glória. Aí que está, não é aí que está o resultado da sua, da minha, da nossa oração, do nosso crer, de colocar em prática a palavra de Deus, é glorificar o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Você crê? Então diga amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de vitória, que o Senhor venha tocar em familiares que talvez você tenha aí, que infelizmente está acamado, está com sintomas, alguns até com tal do resultado positivo desta peste que foi lançada. Mas Jesus, ele é maior de qualquer peste. Jesus é maior do que qualquer sintomas. Ele é um Deus todo-poderoso. Que esta palavra você compartilhe e alcance essa vida. Eu não posso estar aí, como eu falei, pôr a mão, mas eu lanço a palavra. Basta uma palavra. E a Bíblia fala sobre isso. E o meu servo será curado. O centurião tinha já no seu coração a certeza do que é uma palavra revestida com poder celestial. Uma palavra, gente, ela pode alcançar o mundo inteiro. Uma palavra que é lançada através, do próprio Espírito Santo de Deus, te usando, nos usando, alcança vidas. E quando alcança essa vida, é despertada nela a vida espiritual. Segundo Efésios capítulo 2, se você pegar Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, esta palavra vai vivificar a pessoa, mesmo ela estando em pecado. Ela crendo, ela aceitando, ela terá os seus pecados perdoados. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus adentre no seu lar, na sua história, na sua família. Oh, querido, claro que eu lembrei, vou falar aqui de você. Que Deus visite você, empregador, você, empresário, você que, labuta e vem labutando, dando direito às pessoas que trabalham. Você que está aí, a palavra, preocupado, lance tudo isso na mão do Senhor. Ele é poderoso para guardar, para que você não venha falir, para que você não venha fechar a tua loja, o teu empreendimento. Oh, Deus poderoso, que esta palavra alcance este homem. Mas tudo isso estou dizendo para você, nós, glorificar ao nosso Deus. Amém? Então receba essa palavra. Que Deus venha trabalhar em todas as áreas. Seja de ordem física, de ordem material ou espiritual. Eu, como ministro do Evangelho, pregador do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Olha o meu abraço. Aleluia. Um beijo no seu cardíaco, no seu coração. Que Deus te abençoe. A todos vocês que ainda durante o dia vai me ver. E até você, querido, que uma hora vai aí, vou ver o que ele está falando à noite. Que o Senhor te abençoe. A todos vocês, a todos que me conhecem, aqueles que estão me dando a maior alegria de conhecer, que o Jesus te abençoe. Ele está aí com você. Não abra mão. Creia somente. Amém? Shalom. Bom dia a todos vocês.